Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Presidente do TJSE visita instalações do Fórum do Município de Lagarto. Escola Judicial de Sergipe realiza workshop sobre adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Gestores municipais conhecem projetos e ações voltadas para a infância, juventude e mulher. E ainda, com ações de prevenção e cuidados com a saúde, o Judiciário comemora a Semana do Servidor. Continue com a gente, o Sergipe Justiça está no ar. Sensibilizar os gestores de todos os municípios sergipanos para a criação de órgãos e implantação de serviços em prol da infância, juventude e também da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Esse é o objetivo de várias reuniões que estão sendo realizadas no Tribunal de Justiça de Sergipe. Veja só. A reunião com técnicos da Secretaria de Estado da Educação e da Fundação Renascer teve como objetivo apresentar os projetos para reforçar a implantação da justiça restaurativa em todo o estado de Sergipe. A ideia do Poder Judiciário é realizar 2 projetos pilotos nas escolas, um na rede estadual e outro na municipal, e promover o enfrentamento de questões relacionadas ao bullying, suicídio, automutilação e outros conflitos escolares. Já na área da mulher, a ideia é trabalhar os conflitos relacionados às questões de gênero. Nós temos várias pessoas já capacitadas pelo Tribunal de Justiça e já atuando, nos órgãos estaduais e municipais. Nós estamos fazendo só o recrutamento, para a gente fazer a implantação desse projeto e o acompanhamento, monitorar as ações e apresentar resultados, fazer esse feedback, para a população de como a justiça restaurativa impacta positivamente na vida das pessoas. Os participantes da reunião são técnicos capacitados pelo TJSE para atuar como disseminadores das práticas restaurativas, em círculos restaurativos e de construção da paz, nos órgãos estaduais e municipais. A reunião buscou o recrutamento dessas pessoas para que o projeto seja implantado e acompanhado com monitoramento de ações e resultados. A justiça restaurativa, na verdade, é uma metodologia bastante importante, um importante aliado nesse contexto que a gente está vivendo. A Secretaria de Educação do Estado já começou com uma formação de sensibilização, uma formação de 8 horas para gestores e professores. A gente formou esse ano 180 professores nessa metodologia, mas no sentido da sensibilização, não que ele vá praticar exatamente os círculos, mas que eles saibam que existe essa possibilidade, essa metodologia, essa compreensão de que só o conhecimento acadêmico não é suficiente para as escolas. As escolas precisam formar seus estudantes também no fortalecimento das questões socioemocionais. Eu acredito piamente na justiça restaurativa, me coloca à disposição para estar nessa formação, nesse núcleo, A gente, ontem, nós já sentamos, já começamos a discutir algumas coisas, não colocamos ainda no papel, mas já pensamos. Então, assim, é uma ideia que a gente está formando coletiva e a gente pensa em colocar em prática dentro da Fundação Renascer para minimizar os conflitos, para prevenir, como a doutora falou bem no início. A juíza coordenadora da Infância e da Juventude e da Mulher, Rosa Jane Nascimento, também destacou o empenho do Judiciário na implantação da justiça restaurativa. Uma das ações foi em 2018, quando foi instituída a Comissão de Implementação, Difusão e Execução da Justiça Restaurativa, além de atividades pontuais desenvolvidas por magistrados em comarca do interior. O que se busca agora é disseminar a prática da justiça restaurativa em âmbito estadual. Nós temos, desde 2015, o programa do Tribunal de Justiça de implantação da justiça restaurativa, e que foi fortalecido ano passado com a criação do Comitê de Justiça Restaurativa, do qual eu faço parte, e que tem como presidente o desembargador Edson Ulisses, e já eram desenvolvidos alguns trabalhos em algumas cidades do interior do estado. A exemplo de Estância, que tem um excelente trabalho com a colega Tatiane Chagas, de Porto da Folha, que tem o doutor Haroldo, que também é uma pessoa devotada à causa da justiça restaurativa e tem um excelente trabalho. E Canidé do São Francisco, o doutor Paulo Roberto, então.
né? Dr. Haroldo também já esteve em Pacatuba, onde fez um grande trabalho de justiça restaurativa e está levando agora para Porto da Folha. Então, nós já temos alguns colegas que estão trabalhando com restaurativa, já com esse link dentro do processo, né, com essa perspectiva dentro do processo ou fora do processo, na perspectiva preventiva nas escolas, e nós pretendemos ampliar, né, fazer um piloto e ampliar para todo o Estado, com os colegas aderindo às práticas restaurativas e implantando nas comarcas do interior do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe visitou o Fórum da cidade de Lagarto. Foi conversar pessoalmente com magistrados e servidores das unidades judiciais, além de conhecer as reformas recentemente inauguradas. Confira. O Fórum Desembargador Epaminon da Silva de Andrade Lima, na comarca de Lagarto, foi visitado pelo presidente do Judiciário Sergipano, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho. Além de estabelecer um feedback com juízes e servidores, o desembargador-presidente inspecionou a reforma que foi executada no fórum. É importante que o presidente do tribunal conheça os fóruns, abrace a cada um dos seus colegas, verifique as condições de trabalho dos juízes, dos servidores, para que isso se reflita exatamente em um melhor atendimento àqueles que procuram o Poder Judiciário, né? Nós queremos um Poder Judiciário humano, né, eficiente, célere, respeitando o direito do cidadão, mas vendo também as peculiaridades de cada caso, de cada pessoa que procura o Poder Judiciário para apresentar as questões e o Poder Judiciário resolver essas questões da melhor maneira possível. Na unidade de justiça foram realizados serviços de pintura, recuperação das áreas internas e externas, instalação de sistema de incêndio e do novo acesso à área de custódia, além da adequação da unidade aos requisitos de acessibilidade. Todas as 4 unidades instaladas no Fórum, primeira e segunda vara civil, vara criminal e juizado especial civil e criminal, foram visitadas e magistrados e servidores puderam apresentar as demandas ao presidente do tribunal. Essa reforma, a gente tem consciência das dificuldades, né, da imensa dificuldade que perpassa o serviço público, mas mesmo assim, com muito esforço, o tribunal conseguiu fornecer uma estrutura adequada para uma prestação jurisdicional de excelência, para o acolhimento humano do cidadão, né, e também para trazer um ambiente agradável, salubre e rígido para os servidores. Então, quando o desembargador vem, não só inspecionar isso, mas se colocar à disposição para ouvir, para conversar, para entender diretamente as demandas dos magistrados, dos servidores, isso é um reconhecimento da importância do diálogo, né, da compreensão e da disponibilidade que ele coloca em benefício de todos nós. Eu acho que isso enriquece muito o judiciário, torna um ambiente mais humano, né, e isso vem em benefício de todos, do cidadão, da prestação jurisdicional, dos magistrados e dos servidores. A visita foi acompanhada também pelos juízes Carolina Valadares Bittencourt, Edinaldo César Júnior e Camila Pedrosa Ferreira. O Judiciário Sergipano é referência no cumprimento de metas e resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, a Secretaria de Administração e Planejamento do TJSE recebeu uma comitiva do TJ de Rondônia. Acompanhe. A visita tem por intuito conhecer as estratégias definidas pelo Judiciário Sergipano, notadamente, as ações que permitem o pleno cumprimento da Resolução 219 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, a qual disciplina a distribuição de servidores no primeiro e segundo graus de jurisdição. Esses encontros geralmente são vantajosos para as duas instituições. Nós estivemos recentemente no Acre, no TJ do Acre, nós fomos fazer uma visita técnica sobre a 219 também, mas sobre agrupamento. E nós muito do que nós vimos com eles, de outras áreas inclusive, foram para nós assim, muito agregador. E aí tivemos a resposta deles, que eles ficaram felizes porque eles aproveitaram para conversar conosco sobre outras matérias e nós podemos fazer trocas de experiências. Então, assim, aproxima sobretudo os técnicos, para que a gente possa ter um melhor entendimento e também para que a gente possa unir forças e unir toda a nossa capacidade criativa para achar soluções de problemas para o judiciário que não são simples, né?
e, de repente, nessa ajuda a gente pode dar uma resposta melhor à sociedade. Então, tem sido maravilhoso, tem sido muito produtivo. A Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento apresentou projetos desenvolvidos pelo TJSE, a exemplo da premiação de servidores, pesquisa de satisfação, exames médicos periódicos e processos administrativos eletrônicos. Também expôs as ações que impulsionam investimentos no primeiro grau de jurisdição e que impactam no cumprimento da Resolução 219 de 2016 do CNJ. O Tribunal tem buscado cumprir a Resolução 219 em todos os seus aspectos, né? Tem, ao longo dos últimos 4 anos, feito transferência de servidores do segundo grau para o primeiro grau, tem realizado transferência de recursos do segundo grau para o primeiro grau. Então, a gente entende, inclusive, que todo esse esforço concentrado tem sido feito pela presidência e as demais gestões para poder atingir esse patamar tem contribuído bastante para esse aumento na produtividade que a gente tem observado ao longo dos anos. Com o cumprimento da Resolução 219 de 2016, o TJSE, de acordo com os dados do relatório Justiça em Números 2019, figurou entre os 2 únicos tribunais a atingir 100% do IPCJUS, que é o Índice de Produtividade Comparado da Justiça, ou seja, é o indicador que compara a eficiência, medindo o que foi produzido com relação aos recursos disponíveis para cada tribunal. Veja a seguir, realizado em Sergipe, o workshop sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente volta já.